O texto que vou ler para a nossa reflexão hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, e eu vou ler os versos 10 e 11. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Esse texto faz referência ao encontro de Jesus com a mulher adúltera. O texto diz que Jesus estava ensinando no templo e havia ali muitas pessoas que estavam prestando atenção nos ensinos de Jesus, mas chegaram então os escribas e fariseus, ou alguns escribas e fariseus, com uma mulher que, segundo eles, tinha sido apanhada em adultério, tinha sido surpreendida no ato do adultério, e eles então chegaram, interromperam Jesus e disseram a ele: esta mulher foi surpreendida no ato do adultério, e a lei de Moisés ordena, nesse caso, que ela seja apedrejada. E foi nesse ponto que eles pediram a opinião de Jesus. É interessante que no verso 6 do capítulo 8 de João, o texto diz que esta pergunta que eles fizeram a Jesus foi com o objetivo de colocá-lo à prova. E o texto diz que eles precisavam de algum motivo para o acusá-lo, e por isso fizeram essa pergunta. E é bom então entender em que sentido esta pergunta era embaraçosa, em que sentido os escribas e fariseus poderiam usar a resposta de Jesus contra Jesus. Então é bom que nós entendamos isso. Primeiro, é fato que na lei de Moisés está lá a prescrição da morte, a pena de morte para quem fosse apanhado em adultério. Isso era algo claro no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Um homem e uma mulher que fossem apanhados em adultério, ambos seriam mortos. Mas também havia a lei romana, o povo de Israel estava debaixo do poder de Roma. E a lei romana proibia esse tipo de execução. Então, o que é que os fariseus e escribas estavam pensando? Qualquer que fosse a resposta de Jesus, ele estaria embaraçado, estaria em maus lençóis. Se Jesus dissesse que deveria ser cumprida a lei e que aquela mulher devia ser apedrejada, então ele estava se insurgindo contra a lei romana, e eles então poderiam usar isso para acusá-lo. Ele era um subversivo que estava deixando de levar em conta a lei do Império Romano. Mas se Jesus dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele estaria se insurgindo contra a lei. E aí ele poderia ser acusado de estar menosprezando a lei de Moisés. Então, os escribas estavam contando com esse trunfo. Se ele disser que concorda que ela seja apedrejada, nós temos um motivo para acusá-lo. Se ele disser que discorda, nós continuamos tendo um motivo para acusá-lo. E então Jesus o surpreendeu com a resposta que ele deu. Então Jesus, olhando para eles, disse: se algum de vocês acha que não tem pecado algum, seja o primeiro a atirar a pedra. E aí o texto diz que eles ficaram pensativos, essa pergunta mexeu com eles, e aí, um a um, foi se retirando.
a começar dos mais velhos, diz o texto. E aí chegou um momento em que nenhum deles estava ali para acusar a mulher. E é nesse ponto que entra o texto que eu li, que diz: levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ou seja, onde estão aqueles que estavam te acusando? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, diante desse evento, diante dessa narrativa, nós precisamos fazer algumas reflexões, e eu quero convidar você para refletir comigo a respeito de algumas lições muito importantes que estão presentes nesse texto. É um texto muito rico, é um texto que nos ajuda a entender muitas coisas, mas eu quero destacar pelo menos 3 verdades, 3 lições que precisamos tirar desse texto. Então é fato que nós somos pecadores por natureza e por escolha. O pecado faz parte da experiência humana. Nós já nascemos com a marca do pecado, como diz Davi no Salmo 51. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas então, olhando para esse texto, precisamos levar em conta algumas verdades e algumas lições muito preciosas. E a primeira que eu quero colocar para a sua reflexão é a seguinte: evite sempre o erro de pensar que o pecado oculto nunca será descoberto. Nós somos pecadores, temos a tendência para o pecado, mas às vezes nós evitamos pecar em público. Nós temos, às vezes, a intenção de nos preservar e muitos pecados são cometidos de forma oculta. E aqui está um fato interessante. Esta mulher, segundo o texto, ela foi surpreendida no seu pecado. Ela foi surpreendida no ato do adultério. Ela jamais imaginava que isso iria acontecer. Ela jamais faria isso se achasse que seria apanhada. Por quê? Porque ela sabia qual era a consequência imediata daquele ato. E então ela estava pecando, não somente ela, mas o parceiro dela, apesar de que o texto coloca o foco apenas na mulher e não informa o que aconteceu com o homem, se ele conseguiu fugir ou se ele foi poupado pelos outros homens que estavam ali diante de Jesus. O fato é que tanto aquele homem quanto aquela mulher não imaginavam que eles seriam surpreendidos no ato do pecado. Então pense nisso, o pecado é sempre, ou é muitas vezes atrativo, e o motivo para que muitas vezes nós venhamos a pecar é a ilusão de que ninguém vai saber. Primeiro, o pecado tem a ver com Deus, então não há como esconder nada de Deus. E segundo, a Bíblia diz claramente que nós não vamos conseguir manter o sigilo completo a respeito do pecado. Aliás, em Números 32, 23, nós lemos: estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Então não cometa esse erro de achar que você vai pecar, ninguém vai ver e vai ficar por isso mesmo. O pecado é incompatível com a nossa experiência humana, porque Deus condena o pecado e nós devemos evitá-lo em público e no privado, porque não há garantia nenhuma de que o pecado oculto não virá à tona. A segunda lição que eu quero colocar para a sua reflexão é que é preciso que cada um admita a sua culpa
e cuide da sua própria culpa, ao invés de estar apontando a culpa do outro. Nós somos mestres em criticar o outro, em apontar o erro do outro, e agora Jesus produz essa situação de embaraço para aqueles homens, porque ele chama a atenção para a culpa deles. Eles estavam ali levando para Jesus uma mulher que eles consideravam culpada, e era de fato culpada, mas eles não estavam pensando na culpa deles. Para eles o foco ali, o principal, era a culpa da mulher. E Jesus então chamou atenção para a culpa deles. E foi aí que eles refletiram. Então é bom que nós estejamos atentos quanto a isso. Ao invés de ficar condenando o outro, ao invés de ficar apontando o erro do outro e até mesmo desejando a punição do outro, vamos nos colocar pessoalmente diante de Deus, admitir a nossa culpa, reconhecer os nossos erros e pedir que Deus trate conosco, que Deus nos perdoe, porque é assim que a Bíblia recomenda que façamos. Não coloque o foco na culpa do outro, coloque o foco sempre na sua culpa. Você também é pecador, você é culpado, você faz coisas erradas. Então procure encarar isso e resolver isso diante de Deus. E finalmente, em terceiro lugar, saiba que a única maneira de resolver essa questão da culpa é através do perdão. Ali estava uma mulher pecadora, tinha errado, tinha feito aquilo que é condenado por Deus, e não havia nada que ela pudesse fazer para pagar a Deus o preço do seu pecado. Não havia nenhum sacrifício, não havia nada que ela pudesse realizar. A única opção seria o perdão, como de fato aconteceu. Jesus olhou para ela e disse: eu não te condeno. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Eu te perdoo. Deus é perdoador, só Ele tem esse poder. Então, quando você pecar, vá a Deus e confesse o seu pecado e peça perdão a Ele. A única maneira de você se libertar do pecado, do peso do pecado, da condenação do pecado, a única maneira de você se libertar da culpa é através do perdão. Então Jesus perdoou aquela mulher, lembrando que o perdão não é um incentivo para que a pessoa continue errando. Não é porque Deus perdoa que você vai pecar de novo, e pecar de novo, e pecar de novo. Jesus foi muito claro na sua palavra. Ele disse para a mulher que ela deveria ir, ela estava perdoada, mas que ela não deveria permanecer no pecado. Vai e não peques mais. Então esta é a lição que nós tiramos desse texto e que precisamos aplicar em nossa vida. Nós precisamos todos os dias, a todos os momentos, buscar o perdão de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso está escrito em João 3,17. Então a vinda de Jesus ao mundo foi para nos proporcionar a libertação do pecado. Ele perdoa os nossos pecados. João diz que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então, o desejo de Deus é que você vença o pecado e que você tenha uma vida abençoada, uma vida em que não haverá o peso da culpa e que você vai viver todos os dias procurando servir a Deus e agradar a Ele. Fique então com essas lições preciosas que esse texto coloca diante de nós. Primeiro, evite o erro de pensar que o pecado oculto nunca será descoberto. Segundo, admita sua própria culpa ao invés de ficar pensando e colocando foco na culpa do outro. E terceiro, saiba que a maneira
A única maneira de eliminar a culpa do pecado é através do perdão de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus ajude você, primeiro, a se posicionar contra o pecado, a dizer não ao pecado, mas que você possa entender que só Deus pode dar força para que a gente se liberte da pressão do pecado em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e ajude você a entender isso.